Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal. 2024 está começando e muita gente tem me procurado para perguntar: Luiz, qual iPad eu compro? Me dá dicas de produtividade, vou começar a faculdade, vou começar curso, vou começar no trabalho, como que eu posso usar o iPad? Calma, hoje a gente vai falar sobre tudo isso. Qual iPad comprar em 2024? O que está melhor? Onde comprar? Vale a pena comprar usado? Quais aplicativos eu utilizo para trabalho e estudo? Armazenamento, acessórios, vale a pena comprar capa, teclado, não vale? A gente vai falar sobre tudo o que tem para falar sobre o iPad hoje. Então esse vídeo vai ser um pouquinho longo, mas vai valer a pena. Para facilitar, eu vou deixar os capítulos aqui embaixo, você pode ir e voltar no vídeo, é só clicar no que te interessa, sem perder seu tempo. Então, sem mais delongas, a gente começa falando sobre qual iPad comprar. Os últimos anos foram sem muitas novidades no mundo dos iPads. A nossa última grande novidade no mundo dos iPads foi quando a Apple introduziu o chip M1 no iPad Pro lá em 2021, resolvendo um dos grandes problemas do iPad, que era o consumo exagerado de bateria, principalmente na versão Pro, que tem uma tela de melhor resolução e de maior taxa de atualização, e aumentando o desempenho, ou seja, o iPad estava com mais desempenho com mais bateria no mesmo corpo. De lá para cá a gente teve algumas atualizações, como o chip M2 e o iPad 10, que chegou com a sua câmera frontal invertida, né? Na verdade ela não fica mais em cima, onde fica o notch, ela agora fica na lateral, para quando a gente estiver na posição horizontal poder fazer videochamadas de uma forma mais natural. E aí a gente ficou sem mais grandes novidades até o momento, não tivemos nenhum lançamento de iPad no ano passado. E qual a importância disso? Significa que muita gente já testou tudo o que dá para testar sobre esses iPads, já levaram eles aos extremos, sabem as falhas e os prós de cada um. Então fica um pouco mais fácil da gente analisar e tomar uma decisão agora para 2024. Então beleza, qual iPad comprar? Primeira coisa que você tem que pensar é que na tecnologia, como em tudo na vida, existe um espectro de consumo. E no iPad a gente pode dividir em três categorias. Aquele usuário mais básico, que é o cara que vai navegar na internet, estudar alguma coisa, fazer anotações, ler o PDF, ver um vídeo, YouTube, Netflix, enfim, essas coisas. Um usuário mais intermediário, que é aquele cara que já começa a criar um conteúdo visual mais intermediário, mais leve, como edição de fotos, uns vídeos mais simples, talvez alguns jogos profissionais, edição de áudio, edição de vídeo. Então esse cara precisa de um pouco mais de poder de fogo. E a gente tem aquele criador profissional, aquele cara que precisa muito de todo o poder de fogo do iPad. E aí a gente tem como exemplo editores de vídeo profissionais, editores de fotos profissionais, fotógrafos, arquitetos que precisam renderizar projetos, ilustradores, animadores, enfim, uma imensidão de profissões. Então o primeiro passo é você identificar aonde você se encaixa em cada uma dessas categorias. Depois a gente tem que identificar quais iPads conseguem suprir cada uma dessas categorias. Obviamente você já sabe que o iPad Pro consegue suprir qualquer coisa, e ele é até poder de fogo demais para um usuário básico. Você está matando uma formiga com uma bazuca, como a gente costuma dizer. Então a gente começa por ele. O iPad Pro está lá no Olimpo dos iPads, é o melhor de todos. E para as atividades básicas você não precisa dele, você pode ir tranquilamente com qualquer iPad da linha, seja um iPad 10 ou um iPad Air 5 ou 4. A maioria das pessoas ainda quer comprar o iPad 9, principalmente por conta do preço. Gente, o iPad 9 ele já é um pouco antigo, eu sei que ele ainda tem atualizações, que ele roda tudo numa boa, mas se você puder, compre um iPad mais atual, seja o 10, o iPad Air 4 ou o 5. O iPad Air 4 ele é um pouco mais antigo também, só que ele tem um processador melhor e mais memória RAM do que o iPad 9, além do design mais novo também, ou seja, ele vai durar mais tempo. Então você vai ter ali o seu dinheiro, o valor que você pagou, ele vai durar mais tempo. Não adianta você comprar uma coisa só porque ela é mais barata, mas que daqui a 2 anos ela não serve mais. Não estou dizendo que vai ser esse o caso, mas é um exemplo. E para os usuários intermediários, aí a recomendação já é mais certeira. Eu recomendo muito o iPad Air. E aí, dependendo muito do que você vai fazer, eu recomendo que você pegue a versão de 256, porque a de 64 só para o sistema, e eu tenho um iPad Air 64 aqui, ela ocupa 20 GB, ou seja, te sobra um pouquinho mais de 40 para você colocar suas próprias coisas. Com os aplicativos aí ocupa mais uns 10, 15, então não te sobra muita coisa. E aí a opção é você comprar armazenamento na nuvem ou comprar um SSD externo.
Então, se você puder, vai na versão de 256. E aí nesses casos, como o preço acaba subindo consideravelmente por mais memória, eu indico sempre você dar uma olhada em usados. O iPad Pro M1 hoje, usado, está saindo num preço excelente, por volta de R$4.000 no Mercado Livre, na OLX, com 128 GB. E aí você vai ter o melhor do chip da série M, que é o M1, e vai ter o armazenamento suficiente para você trabalhar. Lógico, você ainda pode adquirir mais armazenamento pela nuvem ou com SSD externo, como eu falei. Agora você já entendeu qual iPad você deve comprar, a gente precisa falar sobre essa questão do armazenamento. Gente, mais uma vez, não compre iPad de 64 GB se você pretende ficar com ele muito tempo. Se você quer comprar um iPad de 64 GB para ficar 3, 4, 5 anos, não vai rolar. Cada atualização do sistema ocupa mais e mais espaço e os arquivos também vão ficando mais pesados. Vídeos vão ficando mais pesados, jogos vão ficando mais pesados, documentos vão ficando mais pesados. Então daqui a pouco você não tem mais espaço no seu iPad. Vai ter sempre um aqui que vai falar, eu tenho o meu de 64 GB há 3 anos e sempre me atendeu. Beleza, mas você não sabe daqui a 2, 3, 4 anos a velocidade que a qualidade dos arquivos vai crescer, vai se desenvolver, e o sistema da Apple ele tem que desenvolver também, então ele acaba ocupando mais espaço. Então pensa nisso, se você pode comprar uma versão que não seja de 64 GB, vai nela. Agora, não vai deixar de usar o iPad, de ter um iPad, só porque você não pode comprar uma versão maior. Se realmente não dá, vai na de 64 GB, utiliza o máximo que você puder, se aprimora no seu trabalho, estuda e depois você compra um melhor. Agora que você já sabe qual iPad comprar, qual memória comprar, antes da gente falar de acessórios, vamos falar onde comprar o iPad. Eu nunca indico a você comprar no site da Apple se você é do Brasil. Primeiro que os preços são exorbitantes. Você vai pagar aí 50% a mais do que se você comprasse numa importadora. É sempre bom você olhar lojas menores e importadoras. E aqui no canal eu sempre indico a importadora do Luan. Inclusive vou deixar o link aqui na descrição. E se você já comprou com o Luan e quiser comentar aqui embaixo como que foi o seu processo de compra, se você gostou ou não, esse feedback é muito bem-vindo e ajuda as outras pessoas que ainda querem comprar também. Outra opção é você comprar no mercado de usados. Muita gente compra um iPad para estudar, para mudar a sua vida e acaba nem usando. Então eles vendem os iPads no Mercado Livre, na OLX. Se você for olhar lá, tá cheio. iPads novinhos por preços excelentes. Então dá uma garimpada lá, às vezes você encontra um iPad que acabou de sair da caixa por um preço muito bom e vai acabar se dando bem. Antes da gente dar uma olhada nos aplicativos, vamos falar um pouco sobre acessórios. Para toda a linha de iPad, exceto o iPad mini, a Apple tem 2 linhas de acessórios oficiais. Primeiro são as capas de teclados, ou os Magic Keyboards, e as canetas, né? Ou lápis no caso. Os Pencils da Apple, eles têm a primeira geração, a segunda geração e agora a USB-C. A primeira geração vai com os iPads 10, 9, 8 para baixo, o iPad Air 3 para baixo e o iPad Pro de primeira e segunda geração. Já na área das capas teclado, a gente tem o Magic Folio, que é uma capa teclado que tem ali um tecladinho, ela é mais antiga, tem 2 posições de ajuste. A gente tem a capa oficial para o iPad 10, que agora é uma capa teclado destacável. E a gente tem os Magic Keyboards para os iPads Pro e Air. Como você já deve imaginar, o preço é bem salgado. A Apple Pencil original está aí por volta de 700 a 900 reais nas importadoras. E as capas teclado não saem por menos de R$ 1.500. Se for o Magic Keyboard para o iPad de 12,9 polegadas, pode chegar até uns 2.000 e poucos reais. Mas, graças a Deus, a gente tem os acessórios paralelos. Eu recomendo sempre aqui no canal, e com certeza você já viu, a caneta da Bezos. Ela é praticamente idêntica fisicamente à Apple Pencil, mas ela custa 10 vezes menos. Ela tá aí no AliExpress por volta dos 75, 80 reais já com os impostos. E eu recomendo muito que você compre uma caneta, mesmo que não seja a original, para você poder extrair o máximo do seu iPad. O iPad é famosíssimo pelos seus aplicativos de anotações e por você poder utilizar como caderno, para você não carregar mais papel. Então utilizar uma caneta vai aprimorar e vai te dar todo o potencial do iPad. Eu vou deixar o link da Bezos aqui embaixo e também tem um vídeo aqui no canal explicando como que ela funciona, todos os detalhes para você dar uma olhada, e caso você considere comprar, o link está aqui embaixo. Já no ramo das capas de teclado, tem pessoas que preferem comprar um suporte tipo esse aqui. Esse aqui é um suporte magnético, o iPad cola aqui, e ele fica em pezinho como se fosse um monitor. E aí você pode utilizar tanto um mouse quanto um teclado. E aí fica tipo um notebook mesmo, um computador, desculpa.
Mas tem gente que prefere realmente a capa teclado. E se você prefere a capa teclado, saiba que existem várias opções de fabricantes paralelos como a Logitech e outras chinesas. A Logitech ainda é um pouquinho cara, eu acho que o preço dela está chegando muito perto do kit da Apple, e aí eu já não vejo muito sentido, porque é melhor comprar o original da Apple. Mas as chinesas têm preços excepcionais, que vão desde os R$150 até os R$300, então tem várias qualidades ali. Eu vou deixar o link de algumas aqui para você conferir, mas eu já testei essas aqui que eu vou deixar, então eu garanto que são de boa qualidade e você vai gostar. E você também pode sempre procurar reviews no YouTube, no Instagram, no TikTok, sobre o acessório que você quer comprar. Esses são os dois acessórios principais, mas como eu te mostrei, você também pode comprar um standzinho para você deixar o iPad em pé. E esse carinha aqui, ele não é só um stand, ele é um hub. Eu acabei não mostrando, mas se você olhar, ele tem várias portas aqui. HDMI, USB, USB-C, leitor de cartão. Então quando eu coloco o iPad aqui, ele acaba virando meio que um computador mesmo. Todas essas entradas aqui ficam funcionais no meu iPad. E se eu não quiser utilizar um stand, eu posso utilizar um hubzinho desse aqui também, um hub USB-C. Eu plugo ele no iPad e ele tem várias entradinhas aqui, HDMI, USB-C, leitor de cartão também. E é muito baratinho, muito prático de ter na mochila, né? Isso já me salvou várias vezes. E sobre película. Película é uma coisa que gera muita dúvida também. Existem basicamente dois tipos de película principais, que são aquelas que são HD, totalmente transparentes. Aí pode ser feito de gel, pode ser feito de película de vidro. E existem aquelas que são foscas, que imitam papel. Eu particularmente prefiro as que imitam papel, já recomendei aqui no canal, porque na hora de escrever ela tem um atrito maior, então a sensação é que eu estou escrevendo em algo mais parecido com papel do que numa tela de vidro que acaba deslizando, você não tem uma precisão tão grande enquanto você está escrevendo por muito tempo. Existem também aquelas películas que você só encaixa na lateral do iPad, elas são magnéticas, você encaixa, utiliza e depois tira. Eu não gosto muito porque elas são mais grossas, a sensação não é muito boa de escrever e nem para assistir conteúdo, nem nada disso. Ainda tem que ficar carregando mais um negócio, então eu prefiro utilizar essa película fosca que não altera praticamente nada a imagem. É óbvio, ela é fosca, então ela escurece um pouco a tela, mas muito pouco mesmo. Vocês veem aí nos meus vídeos de iPad que é super tranquilo e dá essa sensação legal de escrever. Vou deixar o link da película que eu recomendo aqui embaixo também. Já falamos sobre qual iPad comprar, onde comprar, acessórios. E agora a gente vai ver na prática como eu configuro o meu iPad para produtividade máxima. Além disso, a gente vai dar uma olhada nos aplicativos que eu utilizo na minha rotina e que eu recomendo para você se você estuda ou trabalha. E depois eu vou dar algumas dicas de utilização do iPad também. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então vamos lá. Essa é a minha tela principal do iPad. Vocês me perguntam muito o que significa esse widget aqui, por que ele tem 3 abinhas aqui escritos trabalho, estudos, conteúdo e lo-fi. Isso aqui basicamente, gente, é para evitar distrações. Você com certeza já pegou o seu iPad, o seu celular, o seu computador e foi fazer alguma coisa e acabou fazendo outra totalmente diferente, ou ficou lá rodando o Instagram, TikTok por horas sem fazer nada. Então, para acabar com isso, eu utilizo esse método aqui de utilizar um widget para cada coisa que eu estou fazendo. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu iPad normalmente, quando eu clico em estudos, ele muda para o modo de foco estudos e mostra apenas os aplicativos que eu setar para esse modo. Mesma coisa, por exemplo, para conteúdo. Se eu estiver trabalhando no iPad para criação de conteúdo, como eu estou fazendo agora, ele vai me mostrar apenas os apps relacionados para que eu não tenha distrações. Vocês estão vendo que não tem TikTok, não tem Instagram, não tem nada aqui. Eu não consigo acessar, tá vendo? Só se eu vier aqui e quiser acessar pela biblioteca de apps. Mas ele não fica visível aqui na minha área de trabalho, tá vendo? Essa é uma área de trabalho só para a minha criação de conteúdo. Ah, mas e o que é o Lo-Fi? O Lo-Fi nada mais é um atalho que vai executar um videozinho daquela menininha que todo mundo conhece e vai ficar tocando aqui no plano de fundo para eu poder trabalhar e ter uma música ambiente. E se você quiser aprender como fazer isso, eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo. Só você clicar e assistir, é muito rápido, muito fácil, não tem erro. E qualquer dúvida você pode perguntar nos comentários. Mas sem mais delongas, quais apps que eu vou utilizar em 2024, quais são meus favoritos que estão aqui? Vou passar por eles rapidamente, destacando os melhores. Aqui a gente tem o YouTube Studio, onde eu faço todo o meu acompanhamento do canal. O Notion, que vocês já conhecem, o Notion é meu aplicativo de produtividade favorito. Aqui você pode controlar toda a sua vida, desde as suas tarefas, suas despesas, impostos, cursos que você faça,
suas metas, criação de conteúdo, gestão do conhecimento. Isso aqui para mim é maravilhoso. Eu posso vir aqui, por exemplo, e ver todas as anotações dos livros que eu li, caso eu queira fazer, né? Você não é obrigado a fazer anotações de todos os livros que você leu, mas os que são muito bons, eu acho que vale muito a pena. Então, por exemplo, aqui eu tenho um template do Ali que eu já expliquei aqui várias vezes no canal, onde eu posso fazer anotações rápidas sobre o livro, fazer um resumo mesmo de cada capítulo, caso eu queira, se o livro for muito bom. E aí eu não preciso ler o livro novamente, eu posso simplesmente vir aqui, ler as minhas anotações, e aí eu lembro de todo o conteúdo que eu vi. Então isso é muito bom, como eu disse, não precisa fazer para todos, só dos melhores, mas eu recomendo muito. Se você quiser saber mais sobre isso, também tem link aqui. Para edição de fotos mais complexas eu utilizo o Lightroom ou o Photoshop, mas para criar todos os designs dos meus vídeos, as thumbs, eu uso o Canva, porque eu acho ele muito mais prático do que o Photoshop, né? Já tem tudo pronto lá, títulos e tal. É só você trabalhar as suas imagens mesmo. Procreate, que eu acho que é o aplicativo de ilustrações mais famoso que tem, ele é muito completo também para quem quer desenhar, fazer ilustrações. Eu fazia muita coisa do canal no início aqui, quando eu não conhecia o Canva, não sabia usar direito as funções do Photoshop, mas para ilustrar ele não tem nada melhor do que ele. E ele também tem um preço muito acessível, se não me engano ele está aí na faixa dos R$40 ou 50 hoje. E é um pagamento único, então você não precisa ficar pagando mensalmente igual a maioria dos aplicativos de hoje em dia. Temos também o Snapseed. O Snapseed é um editor de fotos simples, ele é muito bom porque ele é prático e gratuito. Então se você quiser, por exemplo, colocar uma foto aqui para editar, ele te dá vários presets aqui já para você só clicar e adicionar para ele ficar pronto. Ou se você quiser fazer manualmente, ele te dá várias ferramentas, tá vendo? Você tem desde ajustar a imagem, brilho, contraste, tudo isso, até correção de manchas, vinheta, retrato, dupla exposição. Ele é bem completinho, dá para fazer muita coisa e é gratuito. Aqui embaixo a gente tem o GoodNotes, que é o meu aplicativo de caderno de escolha. Eu confesso que eu gostei muito das novas funções de inteligência artificial, principalmente da gente poder riscar aqui e apagar a palavra. Isso para mim foi muito bom, porque apesar de eu ter a Apple Pencil de segunda geração, que me permite dar 2 toques aqui e mudar para borracha, essa questão de riscar deixa tudo muito mais fácil. E se você não tem a Apple Pencil de segunda geração, para você ficou melhor ainda, né? Você não precisa vir aqui, apertar a borracha, apagar, é só você riscar, ele apaga e ainda volta direto para a caneta para você continuar escrevendo. No mais, a organização do GoodNotes para mim é melhor do que a do Notability e a do Colanote, por exemplo. Eu acho ela mais simples. Você pode organizar tudo por pastas e dentro dessas pastas você tem vários documentos conforme você queira. E visualmente eu acho ela mais bonita que o Notability, que é o que vocês estão vendo aqui na tela agora. Eu não gosto muito dessas divisórias aqui do Notability, como eu já falei nos outros vídeos. Eu acho o esquema do GoodNotes muito mais organizado e visualmente mais atrativo também. Passando para o meu modo de trabalho, vocês podem ver que alguns aplicativos são iguais, mas eu tenho o pacote Office aqui, LinkedIn, que todo mundo conhece, e aqui eu vou falar de 2 aplicativos. O primeiro, o Drafts, e depois o YouPDF. O Drafts é um aplicativo de anotações, mas o que ele faz de diferente que os outros não fazem? Aqui no meu iPhone, por exemplo, eu tenho um widget do próprio aplicativo Drafts. Toda vez que eu aperto nesse microfone aqui, ele começa a anotar tudo que eu tô falando, tá vendo? Ele tá escrevendo aqui direitinho do jeito que eu tô falando. Por que isso é muito útil? Porque quando eu tô dirigindo, ou eu tô na academia, ou eu não posso escrever ou anotar alguma coisa, eu faço isso. Imagina só, isso não serve só para você lembrar de coisas. Quando você tem ideias e não escreve, você às vezes acaba esquecendo. E como eu sou criador de conteúdo, é muito importante para mim, quando eu tenho esses insights, acabar anotando, mas nem sempre eu consigo. Quando eu estou dirigindo, por exemplo, eu não posso pegar o celular para ficar digitando e muito menos o iPad ou um caderno para escrever. Então esse app ele é muito útil para mim nesse sentido, principalmente por conta desse widget aqui. Depois a gente tem o YouPDF. O YouPDF é um aplicativo que eu comentei aqui essa semana e muita gente gostou e me perguntou mais sobre ele. Você provavelmente já tentou editar um PDF e jogou naqueles sites horrorosos que convertem o seu PDF para um Word ou para um outro formato, só que eles ficam todos desfigurados, todos sem formatação e aí não adianta nada, você só perdeu seu tempo. Esse aplicativo aqui, que a princípio é gratuito, tem algumas funções pagas, mas você pode usar ele de graça também, ele tem tudo isso. E vou mostrar um pouquinho dele para vocês. Ele tem esse sistema de organização muito parecido com o GoodNotes e aí já ganhou pontos comigo, porque eu gosto muito dessa organização em pastas. Mas quando a gente entra num documento, por exemplo,
O menu dele, as funções, muito clean, muito intuitivo de usar. Quando você clica aqui nessa canetinha, a gente sabe que são ferramentas de edição ou para você fazer marcações. E aí você tem canetas que você pode escrever do jeito que você quiser. Você também pode fazer marcações no texto se você quiser. Pode escrever texto se você quiser fazer um comentário com texto. Você pode fazer aqui, pode inserir formas se você quiser, ó, se eu quiser escrever um quadrado aqui, pintar, ou um círculo, tudo isso dentro do mesmo PDF. Aqui também tem uma opção de adicionar uma nota adesiva, né, tipo aqueles post-its, e aí você pode escrever do jeito que você quiser. E aí ele fica aqui, tá vendo? Toda vez que você quiser clicar aqui e depois em observação, você vai poder ver o que você escreveu. Isso é muito útil para quem estuda por PDFs, né? E acaba colocando anotação, não gosta de usar caderno, não gosta de fazer todas as anotações já no PDF, ou quer fazer alguma dica para uma prova, enfim. É muito legal essa função também. Além disso, a gente tem outras ferramentas aqui de texto, imagem. Você pode colocar um link aqui no PDF, caso você queira, por exemplo, está estudando química, que é o caso aqui, e quer colocar o link para um artigo. Você clica aqui no link para site, e clica aqui que ele vai adicionar o link. Você pode colar o link para o site que você quer. Aqui também a gente tem mais algumas opções, como notas adesivas, carimbos, e até mesmo a sua própria assinatura, se você quiser deixar ela setada aqui para você assinar um documento, caso você assine muitos documentos. E aqui são funções de organização, onde você pode ver os favoritos, pode ver seus comentários, pode pesquisar, ver as páginas de uma forma menor, né? Dar um zoom out para ver, também pode organizar assim. Mas tem uma coisa que é muito interessante desse aplicativo que não tem em nenhum outro, que são as funções com inteligência artificial. Aqui, quando você seleciona um texto e clica aqui em UPDF AI, que é de Artificial Intelligence ou Inteligência Artificial, você tem algumas funções, que são resumir, explicar, traduzir ou solicitar. Solicitar basicamente é você pedir ou perguntar alguma coisa para ele, e aí ele vai te responder. Resumir, ele vai resumir esse parágrafo que você marcou. Explicar, ele vai tentar te explicar de formas diferentes, utilizando a inteligência artificial. E traduzir, obviamente, ele vai fazer uma tradução para outro idioma. Aqui, no caso, o texto já está em português. Mas se tivesse em inglês, ele apareceria aqui traduzir para o português, ou para o francês, ou para o idioma que você quiser. Então eu poderia clicar aqui, por exemplo, traduzir para o inglês. Então ele está traduzindo esse texto aqui que eu selecionei. Cara, é muito bom para quem estuda esse aplicativo, muito bom mesmo. Ele é gratuito para você baixar, lógico que você não vai ter todas essas funções, mas o preço dele, cara, é muito baixo mesmo, acho que fica menos de R$10 por mês. E eu vou deixar um link aqui que eu negociei com eles, um desconto muito bom para quem é inscrito do canal. E eu não ganho nada com isso, tá, gente? Realmente eu pedi na cara de pau e eles aceitaram. Então eu recomendo demais esse aplicativo. E tem uma coisa muito importante que eu não falei. Esse aplicativo aqui, ele sincroniza com todos os seus dispositivos. Então se você tem o UPDF no iPad, você pode ter o mesmo UPDF no seu notebook Windows, no seu Mac, no seu celular Android, no seu iPhone. Os arquivos, do jeito que você deixar aqui, eles vão aparecer lá, eles sincronizam e é muito legal. Vale muito a pena, gente. Esse aplicativo aqui eu vou adotar para o meu trabalho e para os meus estudos em 2024, com certeza. Para organizar as minhas tarefas, eu também utilizo um aplicativo chamado Todoist. E aí aqui vocês estão vendo uma conta exemplo, porque eu não posso mostrar as informações confidenciais do meu trabalho que eu acabo colocando aqui, então essa é uma conta que eu estou usando só de exemplo. E aqui a gente pode colocar as nossas tarefas para hoje, em breve, colocar vários filtros e etiquetas, e ela também sincroniza com os seus outros dispositivos. Então, por exemplo, o meu computador do trabalho, ele é Windows, então eu acabo sincronizando todas as minhas tarefas aqui no iPad com o computador Windows sem problema nenhum. Então fica muito fácil para mim. E ainda posso vir aqui no iPhone, por exemplo, clicar no widget de adicionar tarefa ou ver as minhas tarefas do dia, tá vendo? É muito intuitivo e muito interessante. E para fechar, quando a gente vem para a área de estudos, a gente tem alguns aplicativos a mais, como o Kindle e o Reader. Por que eu gosto tanto de ler no Kindle? Além do preço dos livros ser menor aqui no Kindle, quando a gente lê no Kindle, a gente tem a opção de fazer marcações. Por exemplo, fazer uma marcação aqui. Nessa marcação aqui, eu posso fazer
Opa. Um comentário, eu posso ver na Wikipedia se ele acha alguma coisa, eu posso traduzir, posso ver o dicionário, posso exportar, posso fazer um comentário aqui do jeito que eu quiser, mas para mim o mais útil de fazer uma marcação no Kindle é que toda vez que eu faço essa marcação, ela sincroniza com o Notion, tá vendo? Eu venho aqui no Notion, na minha página do Readwise, e é esse aplicativo que eu utilizo para fazer essa sincronização, e ele tem a lista de livros que eu li com todas as marcações que eu fiz nesse livro. Isso também é uma ótima forma de você relembrar os conceitos sem ter que ler o livro. E além disso, todo dia ele seleciona alguns aleatórios dentre os livros que você leu para te mandar por e-mail. Também é uma forma assim passiva de você lembrar do que você leu. Então, por exemplo, eu recebi esse e-mail aqui com 1, 2, 3, 4, 5 citações dos livros que eu li. 6, eu acho. Então, assim, é interessante, né? Uma forma de você acabar lembrando de frases e de momentos que você marcou sem ter que ir lá ou no Notion ou no Readwise e abrir para procurar, né? É bem interessante esse aplicativo, ele é pago, não sei quanto que tá hoje, mas quando eu assinei ele estava por volta aí dos $2 ou $3 por mês, também não é um valor alto e para mim vale muito a pena. O Circle aqui é um aplicativo de comunidade, aqui no RD, eu uso no caso o RD do Wesley de La Nogara, vocês devem conhecer também, é muito famoso. Reddit é um fórum e o Refind é um aplicativo para procurar artigos. Agora temos algumas dicas gerais de utilização, produtividade, como fazer algumas coisas mais rápido no iPad. Você talvez não saiba ou nunca tenha testado, mas se você descer o seu dedo aqui no meio da tela, você abre uma ferramenta chamada Spotlight, que é isso aqui. E aqui é onde você pode procurar por coisas dentro do seu iPad. Por exemplo, se eu quiser procurar um arquivo ou um livro, por exemplo, e essa também é uma dica, tá? Eu posso escrever com a Apple Pencil em qualquer campo que seja digitável do iPad. Eu escrevi aqui e ele me trouxe tudo que ele encontrou, tanto na internet, coisas rápidas, como coisas no meu iPad. Por exemplo, arquivos, ele encontrou aqui, ó, livro Química Orgânica, é o nome de um arquivo. Tem um outro aqui, que é material de estudo da aula 4, ele achou isso aqui relevante para o que eu pedi de alguma forma. Fotos, ele achou várias fotos que tem livros, tá vendo? Então, assim, ele é bem útil para pesquisar. Mas não é só para isso que ele serve. Bom, o iPad não tem uma calculadora nativa, então se você quiser fazer uma conta rápida, o Spotlight também pode te ajudar. Por exemplo, 7 vezes 87. Ele me dá o resultado aqui rapidinho. Eu também posso fazer, por exemplo, $6 e ele converte aqui para mim, tá vendo? 29, 21 reais brasileiro. Enfim, você pode utilizar essa ferramenta e testar várias coisas, ela é bem útil. Nossa próxima dica é uma dica mais de segurança. Se você perder o seu iPad e tiver com a central de controle aqui desbloqueada, o ladrão pode vir aqui, colocar no modo avião e aí já era. Você não vai conseguir buscar o seu iPad lá no aplicativo Buscar. Mas para resolver isso tem uma solução. A gente vem aqui em geral, Touch ID e código ou Face ID e código, dependendo do seu iPad, e vai desmarcar tudo isso aqui. Tá vendo? Aqui ele diz permitir acesso quando bloqueado. Eu não quero permitir acesso a nada quando ele está bloqueado. Então eu vou desmarcar tudo isso aqui. E aí quando eu bloquear o iPad de novo, eu não vou mais conseguir ter o acesso e colocar ele no modo avião. Nossa próxima dica são os gestos com os dedos. Se eu tiver com o aplicativo aberto e com os 5 dedos eu fizer um movimento de pinça, ele fecha o aplicativo. Com 4 dedos, se eu arrastar para um lado e para o outro, ele troca entre os aplicativos que eu utilizei por último. Então, por exemplo, eu posso ir passando e voltando nos meus aplicativos. Também dá para fazer isso nessa barrinha aqui de baixo, passando ela de um lado para o outro. Próxima dica é com 3 dedos. Se eu copiar um texto, por exemplo, eu posso vir aqui e com 3 dedos fazer o movimento de pinça para fechar e aí ele vai copiar. Se eu vier para baixo e fizer o movimento de pinça com 3 dedos para abrir, ele vai copiar. Desculpa, ele vai colar, tá vendo? Outra dica também com 2 dedos é que você pode pressionar com 2 dedos no teclado e ele vira um cursor, tá vendo? Ou seja, se você não tiver selecionado nada, você pode, por exemplo, vir com o cursor e parar ele exatamente onde você quer no texto. Às vezes é mais fácil fazer isso e inserir uma letra ou uma palavra que ficou faltando aqui do que tentar apertar com o dedo para voltar, que às vezes não é muito preciso, né? Então, 2 dedos no teclado
e ele funciona. E funciona também no iPhone, caso você queira, ou em outros aplicativos também. Ainda sobre teclado, para quem não sabe, você pode acessar esses números aqui de cima, essas funções, simplesmente apertando a tecla e dando uma puxadinha nela para baixo. Tá vendo? As funções de cima da tecla, que estão mais apagadinhas, você não precisa vir aqui trocar. Você simplesmente pode puxar para baixo, que ela entende e bota a função de cima da tecla. E se você quiser um teclado menor, você segura aqui e seleciona flutuante. Assim ele vai ter um teclado menor e você pode arrastar ele para onde você quiser, deixar aqui no cantinho da sua tela e tal. E para voltar é só fazer o pinch. Agora só algumas dicas com a caneta. Algumas dicas com a Apple Pencil ou uma outra caneta que você tenha. Se você puxar aqui com a Apple Pencil de baixo, você cria uma nota rápida. No caso aqui o meu Apple Note já estava aberto nessa anotação que a gente acabou de fazer, mas eu posso simplesmente vir aqui, fazer a minha anotação e fechar. Outra forma de fazer uma nota rápida é com o iPad bloqueado. Você segura com a Apple Pencil em cima da tela e ele vai abrir o Apple Notes. Não se preocupa caso alguém que faça isso não tenha a sua senha, ela não vai poder ver as outras anotações nem nada disso, ela só vai poder criar uma nota nova e ela vai ficar salva e depois você faz o que você quiser com ela. Além disso, você também pode vir aqui do canto esquerdo, puxar e ele vai tirar um print da sua tela. E aí você pode redimensionar esse print do jeito que você quiser e salvar ou fazer anotações, por exemplo, do jeito que você quiser. E aí você pode vir aqui e compartilhar direto do jeito que você quiser ou pode salvar em arquivos esse arquivo aqui caso você queira. Espero que de alguma forma esse vídeo tenha sido útil para você. Tudo que eu mencionei aqui tem link na descrição, mas você pode entrar em contato, deixar um comentário, mandar uma mensagem no Instagram que eu te respondo ou te mando o link se você não estiver conseguindo acessar por algum motivo. Também vou deixar link de alguns vídeos que eu acho que podem ser muito úteis para você aqui na descrição. Obrigado por ter assistido, a gente se vê no próximo vídeo, tchau!